O que acontece quando você se coloca por último? Você já parou para pensar quantas vezes, ao longo da vida, deixou suas próprias necessidades em segundo plano? Você se cala para manter a paz, aceita menos do que merece para não incomodar, diz sim quando queria dizer não, só para evitar conflitos. À primeira vista, isso parece generosidade, parece maturidade, compreensão, empatia, mas com o tempo, essa escolha repetida de se deixar para depois começa a pesar. A sensação de invisibilidade cresce, o cansaço emocional se instala, a autoestima se fragiliza, e o mais perigoso é que, aos poucos, você começa a acreditar que isso é normal, que cuidar de si é egoísmo, que pensar em você é falta de consideração. Carl Jung dizia que aquilo que negamos em nós nos controla. Negar suas vontades, silenciar seus limites, esconder suas dores, não faz de você uma pessoa melhor, faz de você alguém desconectado de si, alguém que vive em função das expectativas alheias, esperando um reconhecimento que nunca vem. Você não está aqui para se diminuir, e neste momento, talvez seja a hora de encarar uma verdade que pode transformar tudo. Quando você se escolhe, tudo começa a fluir, porque o fluxo da vida começa dentro, e ele só corre livre quando você para de se abandonar. O amor próprio como base de toda a cura. Vivemos em uma sociedade que nos ensina a buscar validação fora. Desde cedo, somos ensinados a agradar, a corresponder, a ser o que esperam de nós. Aprendemos que ser aceito depende do quanto nos moldamos, e que ser amado depende do quanto nos doamos, mesmo quando estamos em pedaços. Com o tempo, esse comportamento se torna padrão. Você continua cuidando dos outros, mas se esquece de si. Continua ouvindo os outros, mas ignora sua própria voz. Carl Jung nos lembra que a verdadeira cura começa quando nos tornamos inteiros. E ninguém é inteiro quando vive se partindo em pedaços para caber na vida dos outros. O amor próprio não é um luxo. É a base de tudo, é o que define os limites que você impõe, é o que te faz sair de lugares que não te respeitam, é o que te impede de aceitar migalhas quando você merece o banquete. Quando você começa a se tratar com respeito, a vida ao seu redor muda, não porque o mundo se transforma magicamente, mas porque você passa a escolher diferente. Você para de insistir onde não há troca, para de implorar onde não há presença, e nesse movimento silencioso de se priorizar, a cura emocional começa a acontecer, não como um milagre repentino, mas como um reencontro diário com quem você sempre foi. As pequenas traições contra si mesmo. Nem sempre a falta de amor próprio se manifesta em grandes decisões. Muitas vezes, ela se revela nas escolhas sutis, nos gestos cotidianos que passam despercebidos, mas que aos poucos vão desgastando a relação que você tem com você mesmo. É quando você diz sim para algo que claramente não quer, quando permanece em uma conversa que te esgota, quando se cala diante de algo que te fere. Essas são pequenas traições contra a própria verdade, e mesmo que pareçam inofensivas, elas acumulam, e o que se acumula se transforma em ressentimento. Carl Jung nos lembra que tudo aquilo que não é consciente se torna destino. Se você não percebe essas pequenas violações, elas se tornam padrão. E um dia, você acorda sentindo-se desconectado, sem saber onde perdeu a si mesmo. Recuperar o amor próprio é começar a perceber essas traições. E mais do que isso, é ter coragem de interrompê-las. Você não precisa mais se violentar emocionalmente para manter vínculos. Não precisa mais se encaixar em lugares onde sua presença é apenas tolerada. A cura começa quando você para de se abandonar para manter relações que não te sustentam. E essa decisão é profundamente libertadora, porque cada escolha por você é um passo de volta para casa. E casa, nesse caso, é o seu próprio coração. A distorção entre egoísmo e autocuidado. Muitas pessoas evitam se priorizar por medo de parecer egoístas. Esse medo é reforçado por uma cultura que glorifica a entrega total ao outro, que celebra o sacrifício e condena quem se escolhe. Mas há uma diferença profunda entre egoísmo e amor próprio. O egoísmo nasce da carência, da busca por controle, da necessidade de se impor acima dos outros. Já o amor próprio nasce da integridade. Ele não quer mais do que merece. Ele só não aceita menos. Carl Jung dizia que o equilíbrio interno é alcançado quando o ser humano é capaz de sustentar a tensão dos opostos. E nesse caso, o desafio é equilibrar o cuidado com o outro e o cuidado consigo.
sem se perder, sem se anular. Você pode dizer não com amor, pode se afastar com respeito, pode cuidar de si sem abandonar quem ama. O que não pode é continuar se violentando emocionalmente para parecer alguém que os outros aprovem. Amar-se é um ato de coragem, e coragem não é rigidez, é presença. Presença para perceber quando você está se doando demais, quando está se apagando, quando está se distanciando da própria essência. Autocuidado não é luxo, é base. É sobre se alimentar emocionalmente com aquilo que nutre, não com o que enfraquece. E quando essa base está firme, todas as suas relações se transformam, porque passam a nascer da abundância e não da escassez. O reflexo da sua escolha no mundo ao redor. Quando você começa a se escolher, algo profundo acontece ao seu redor. Pessoas que se beneficiavam da sua ausência de limites começam a se incomodar. Situações que antes pareciam normais começam a te causar desconforto. Ambientes que você tolerava começam a perder o sentido. Isso não é sinal de que algo está errado, é sinal de que você está mudando. E toda mudança interior real provoca movimento externo. Carl Jung ensinava que a realidade externa é um reflexo da nossa paisagem interna. Se você vive se desvalorizando, o mundo tende a te tratar da mesma forma. Mas quando você passa a se ver com respeito, o mundo também começa a te perceber diferente. Não se trata de mágica, trata-se de energia. Você deixa de vibrar na frequência da carência e começa a caminhar com mais firmeza. E essa firmeza não precisa de explicação. Ela se manifesta em presença. Você para de implorar por espaço e começa a ocupar seu lugar com naturalidade. A sua relação com o mundo é, antes de tudo, uma extensão da sua relação com você. E quando essa relação é baseada em amor, verdade e presença, tudo ao redor se reorganiza. Algumas conexões vão se afastar, outras vão florescer. Mas todas as mudanças que vierem nesse processo serão coerentes com quem você está se tornando. E isso é sinal de cura, não de perda. O reencontro com sua própria voz. Há momentos na vida em que você se dá conta de que vem vivendo mais no modo automático do que na presença. Você responde o que esperam ouvir, faz o que os outros acham certo, evita conflitos, engole vontades, silencia verdades. Até que, em algum ponto, a sua voz se perde no meio das vozes alheias. Carl Jung dizia que uma das grandes tarefas do ser humano é individuar-se, ou seja, tornar-se aquilo que se é, e não o que os outros esperam. E para isso, é preciso reencontrar a própria voz. Aquela que ficou abafada debaixo das expectativas. Aquela que um dia foi calada por medo de rejeição. Aquela que ainda sussurra dentro de você, esperando ser ouvida. Esse reencontro não acontece de forma repentina. Ele começa em pequenos momentos de silêncio, quando você para de buscar respostas fora e começa a escutar dentro. Sua voz não grita, ela observa, ela sente, ela revela. Quando você se reconecta com ela, percebe o quanto vinha se adaptando a modelos que não te serviam mais. Percebe o quanto vinha vivendo no rascunho de si mesmo. E a partir desse ponto, começa o retorno à autenticidade. Você começa a se expressar com mais verdade, a decidir com mais firmeza, a viver com mais inteireza. Porque quando a sua voz volta a ser sua guia, a vida ganha um novo ritmo. Um ritmo mais sincero, mais leve, mais alinhado com quem você é de verdade. A liberdade de não se explicar. Uma das grandes marcas de quem está se reconectando com o amor próprio é o fim da necessidade constante de se justificar. Por muito tempo, você sentiu que precisava explicar suas escolhas, seus limites, seus silêncios, como se só pudesse se escolher se os outros entendessem, como se só pudesse dizer não se tivesse uma justificativa irrefutável. Mas chega um momento em que você percebe que isso também é um reflexo da insegurança. É a tentativa de ser validado, mesmo enquanto tenta se afirmar. Carl Jung dizia que a individuação exige separação. É o processo de deixar de viver em função da aprovação externa para viver em coerência com a própria alma. E quando isso acontece, nasce uma liberdade silenciosa. Você diz não com firmeza e paz. Você escolhe diferente, mesmo que ninguém compreenda. Você se afasta de situações que antes tolerava, sem culpa, sem drama, porque entende que sua verdade não precisa ser defendida como se fosse um argumento. Ela apenas é. Essa liberdade não vem do confronto, vem do reconhecimento interno. Você se conhece o suficiente para não precisar convencer mais ninguém. E quando isso acontece, a energia que antes era gasta tentando agradar, explicar ou justificar, se transforma em presença, e essa presença sustenta você, mesmo em silêncio, mesmo diante da incompreensão, porque você finalmente sabe onde está
e quem é. O retorno ao centro após o caos. Há fases na vida em que tudo parece desabar. Relações desmoronam, planos fracassam, caminhos se fecham. E no meio desse caos, é comum pensar que se perdeu completamente. Mas o que muitas vezes parece desordem é apenas a vida abrindo espaço para uma nova forma de existência. Uma forma mais alinhada, mais verdadeira, mais sua. Carl Jung dizia que o caos é necessário para a transformação. Não há nascimento sem desconstrução. Não há nova versão sem desapego da anterior. O que assusta no caos não é o fim. É a ausência de controle. É o fato de que, por um tempo, você não tem respostas, nem direção. E isso te obriga a voltar para o único lugar que ainda existe, o seu centro. O centro é onde mora a essência. É onde não há pressa, nem cobrança, nem máscaras. É onde você pode respirar, sentir, recomeçar. E esse retorno ao centro não exige grandes gestos, exige presença. Exige que você se lembre de si, mesmo quando tudo ao redor parece ruir. Porque a verdade é que, quando você se escolhe no meio do caos, não está ignorando a dor, está dizendo a si mesmo, eu ainda estou aqui. E esse reconhecimento é o primeiro passo para reconstruir tudo, dessa vez, de dentro para fora, com raízes mais profundas e fundações mais reais. O amor próprio como prática diária. Muitas pessoas pensam no amor próprio como um estado fixo, uma conquista definitiva, como se um dia você simplesmente acordasse se amando por completo e nunca mais duvidasse de si. Mas o amor próprio é mais parecido com uma prática do que com uma conquista. É algo que precisa ser cultivado todos os dias, nas pequenas escolhas, nos gestos simples, nas decisões silenciosas. Carl Jung acreditava que a consciência é construída em camadas. Você se percebe aos poucos, se aceita em partes, se acolhe de forma gradual. Hoje você se respeita um pouco mais do que ontem. Amanhã talvez consiga impor um limite que antes não conseguia. Depois de amanhã, talvez consiga se perdoar por algo antigo. Esse processo não é linear. Há dias de avanço e dias de recaída. Mas em todos eles, há caminho. Praticar amor próprio é escolher dormir quando o corpo pede. É dizer não ao que fere, mesmo que doa. É comemorar conquistas pequenas e se consolar nos tropeços. E acima de tudo, é lembrar que você não precisa estar inteiro o tempo todo para merecer cuidado. O amor próprio verdadeiro não exige perfeição. Ele floresce justamente na imperfeição acolhida. Quando você entende isso, para de cobrar de si a versão idealizada e passa a abraçar a versão real, aquela que sente, que cai, que levanta e que mesmo aos trancos, segue tentando com honestidade. Quando você se escolhe, tudo começa a fluir. Escolher-se é um gesto silencioso, mas revolucionário. É quando você decide, com firmeza e ternura, que não vai mais se abandonar. Não significa egoísmo, significa equilíbrio. Significa reconhecer que a sua presença no mundo também merece cuidado, espaço, respeito. Carl Jung dizia que aquilo que você aceita se transforma. E quando você se aceita por inteiro, com falhas, medos, luzes e sombras, algo dentro de você se reorganiza. Você para de brigar com a vida, para de correr atrás da aceitação dos outros. Para de se moldar para caber em lugares que não reconhecem sua essência. E é aí que o fluxo retorna. As decisões se tornam mais leves. As relações mais sinceras. As escolhas mais conscientes. Você não precisa mais se provar. Você só precisa se permitir ser. Quando você se escolhe, tudo começa a fluir. Porque a vida responde ao seu posicionamento. Porque o universo se alinha à sua verdade. Porque a sua alma para de gritar e começa finalmente a respirar. Se esse vídeo tocou você de alguma forma, curta, se inscreva no canal Despertar da Alma e continue a jornada com a gente. Aqui você encontra o que talvez tenha faltado por muito tempo, um espaço de reconexão com o que realmente importa. Explore os outros vídeos do canal. Em cada um deles você pode encontrar mais um fragmento do seu próprio caminho. Até breve.